Imagine um governo que teme seu próprio povo. Um sistema em que o debate aberto é visto como uma ameaça, onde reuniões são suspeitas e onde a riqueza é deliberadamente drenada das massas. Parece familiar? Isso não é apenas uma descrição de qualquer estado autoritário moderno. Isso é tirania, como Aristóteles a descreveu há mais de 2.300 anos. E ele não estava apenas teorizando sobre tirania. Aristóteles tinha experiência pessoal com tiranos de várias perspectivas. Quando jovem em Atenas, ele testemunhou as consequências do governo dos 3 tiranos, e mais tarde na vida, Aristóteles teve um relacionamento próximo com Hermes, que foi o tirano de Adonis. Combinadas com seus estudos, essas exposições pessoais à tirania proporcionaram a Aristóteles uma percepção aguçada sobre a natureza do governo tirânico. Elas lhe deram uma compreensão sutil de como a tirania afeta tanto as sociedades quanto os indivíduos, e de como princípios filosóficos podem se opor ao poder tirânico. Para Aristóteles, tirania não se tratava apenas de ditadores cruéis. Era um sistema inteiro de governança e uma instituição projetada para perpetuar um governo injusto. E compreendê-lo pode ser tão relevante hoje quanto era naquela época. Mas por que deveríamos nos importar com os pensamentos de um filósofo grego antigo sobre governo? Porque as percepções de Aristóteles fornecem um quadro para entender sistemas políticos que vai muito além de seu tempo. Sua análise nos ajuda a reconhecer as maneiras sutis e não tão sutis pelas quais o poder pode ser mal utilizado, mesmo em sociedades que afirmam ser livres. A análise de Aristóteles nos ajuda a compreender fenômenos políticos para que possamos vê-los em nossos próprios governantes. Então, vamos começar nossa jornada na mente de um dos maiores pensadores políticos da história e ver que luz ele pode lançar sobre os cantos obscuros do governo tirânico. O conceito de tirania de Aristóteles é muito mais sutil do que nossa noção moderna de governo opressivo. Como mencionado, ele a apresenta como uma instituição política distinta com características específicas. Em sua obra monumental Política, ele disseca a tirania em si. Ele nos mostra como ela é diferente de outras formas de governo, incluindo aquelas com um único governante. Um rei e um tirano podem ambos deter poder absoluto. Mas, para Aristóteles, a distinção está em como esse poder é usado e para qual propósito. Em sua essência, Aristóteles define a tirania como um sistema de governança que existe para o benefício dos governantes, e não dos governados. Mas o que isso significa na prática? A tirania, na visão de Aristóteles, é uma corrupção de formas legítimas de governo. Ela combina todos os elementos ruins, tanto da oligarquia quanto da democracia, tomando a concentração de riqueza da primeira e o desrespeito pela lei e tradição da última. Curiosamente, Aristóteles observa que os tiranos muitas vezes são escolhidos entre os grupos mais desprezíveis. Isso sugere que a tirania não é simplesmente imposta de cima para baixo, mas pode surgir de dentro da própria população, especialmente em tempos de agitação social. O resultado é uma sociedade onde a lei se torna subserviente à vontade dos governantes, onde os recursos do Estado são usados para ganho pessoal em vez de bem público, e onde os controles tradicionais sobre o poder são desrespeitados e eliminados. Isso contrasta com a concepção aristotélica de um verdadeiro rei. Embora tanto um tirano quanto um rei possam exercer poder absoluto, a distinção crucial está no propósito de seu governo. Um tirano governa para ganho pessoal. Um rei respeita a lei e as tradições e governa para o bem-estar da comunidade. Crucialmente, se o povo não mais deseja o governo de um verdadeiro rei abdicará voluntariamente, algo impensável para um tirano. Aristóteles argumenta que essa situação torna a tirania inerentemente instável. Quando um governo sistematicamente prioriza os interesses de seus governantes e seus aliados em detrimento da população, ele gera descontentamento generalizado. Em essência, Aristóteles vê a tirania não apenas como uma má liderança, mas como uma perversão fundamental do propósito do governo. É uma instituição que inverte a própria razão de ser da comunidade política, usando o Estado como uma ferramenta para a vantagem de poucos, em vez do bem-estar de todos. Mas como um sistema assim se forma? A análise de Aristóteles vai além do clichê de um conquistador estrangeiro ou um filho de rei que se torna tirânico.
Embora isso às vezes ocorra, a tirania raramente é causada por conquista. De acordo com Aristóteles, a tirania muitas vezes surge de sistemas políticos existentes, particularmente democracias e oligarquias. O caminho para a tirania, argumenta ele, é pavimentado com apoio popular e manipulação astuta das divisões sociais nas democracias. Aristóteles observa que tiranos frequentemente começam como demagogos, líderes carismáticos que ganham popularidade ao defender a causa do povo comum contra a elite. Eles prometem lidar com desigualdades sociais e redistribuir a riqueza. Vamos ver um exemplo histórico: Pisístrato em Atenas. Pisístrato ascendeu ao poder no século VI a.C., posicionando-se como um defensor do povo comum. Ele ficou famoso por simular um ataque contra si mesmo para ganhar simpatia pública e uma significativa força de segurança pessoal, que então usou para tomar a Acrópole. Apesar de ser deposto 2 vezes, Pisístrato recuperou o poder a cada vez por meio de apoio popular e alianças estratégicas, estabelecendo eventualmente uma tirania que durou até sua morte. Nas oligarquias, a tirania pode surgir quando um membro da elite dominante supera os outros, consolidando poder para si mesmo. Isso pode acontecer por meio de intrigas políticas, fraude eleitoral ou apelando às massas desfavorecidas por apoio contra seus colegas oligarcas. Aristóteles nota que tempos de agitação social e econômica são particularmente propensos ao surgimento de tiranos. Quando há descontentamento generalizado com o sistema atual, as pessoas se tornam mais dispostas a apoiar mudanças radicais, mesmo às custas de suas liberdades políticas. Em outras palavras, a ascensão de um tirano não é apenas sobre a ambição de uma pessoa. É um sintoma de problemas institucionais e sociais mais profundos, incluindo disfunção política, disparidades econômicas e a falha dos sistemas existentes em atender às necessidades da população. O estudo de Aristóteles sobre a tirania revelou um conjunto consistente de métodos que os tiranos usam para manter seu poder. Suas observações nos dão uma visão de como a tirania funcionava na antiguidade e, surpreendentemente, como ela pode parecer até hoje. Vamos analisar essas táticas. Aristóteles notou que os tiranos frequentemente começam atacando os ricos e influentes da sociedade, eliminando cidadãos proeminentes, seja através do exílio ou algo pior, e confiscando suas riquezas, os tiranos eliminam os potenciais rivais. Ele menciona como Periandro de Corinto tomou a propriedade dos nobres. Essa tática serve a múltiplos propósitos. Remove líderes alternativos, enfraquece estruturas de poder tradicionais, frequentemente enche os próprios bolsos do tirano e pode ganhar apoio do povo comum ao pintar o tirano como um defensor contra opressores ricos. Mas os tiranos não param por aí. Aristóteles observou que eles também trabalham ativamente para manter a população geral pobre. É um artifício da tirania manter os súditos na pobreza, escreve ele. Isso não é apenas cruel, é estratégico. Pessoas lutando para sobreviver não têm tempo ou recursos para se opor ao governo. Elas estão muito focadas na sobrevivência diária. E os tiranos frequentemente iniciam grandes projetos de construção também, como as pirâmides no Egito. Embora possam parecer impressionantes, Aristóteles viu seu verdadeiro propósito como drenagem de recursos das pessoas enquanto as mantém ocupadas, tornando todos dependentes do Estado. Os tiranos também incentivam as pessoas a se delatar umas às outras, até recompensando aqueles que denunciam seus vizinhos. Isso cria um clima de desconfiança onde ninguém sabe em quem confiar, como escreve Aristóteles, pois uma tirania não é destruída até que alguns homens venham a confiar uns nos outros. Em vez de permitir discussão livre e aprendizado, os tiranos promovem suas próprias narrativas. Eles controlam quais informações estão disponíveis ao público, moldando o que as pessoas sabem e pensam. Essa abordagem impede que as pessoas desenvolvam habilidades e conhecimentos críticos que poderiam levá-las a questionar o governo tirânico. Aristóteles também notou que os tiranos frequentemente preferem soldados e administradores estrangeiros em vez de seus próprios compatriotas. É uma característica de um tirano ter homens de origem estrangeira, e não cidadãos, como convidados à mesa e companheiros. Sentindo que os cidadãos são hostis, mas os estrangeiros não fazem reivindicações contra ele, Aristóteles escreve:
Ele então fala sobre como os estrangeiros estão mais dispostos a agir contra a população local, se assim for ordenado. A vigilância constante era outra tática que Aristóteles observou. O tirano deve saber o que cada homem está dizendo ou fazendo, ele escreve. Em sua época, isso significava redes de espiões e informantes, como as forças secretas de Siracusa. O objetivo é fazer as pessoas sentirem que estão sempre sendo vigiadas, levando-as a se autocensurar por medo e a capturar aqueles que expressam suas opiniões. Além disso, os tiranos muitas vezes inventam ou exageram ameaças externas. Manter o Estado sempre pronto para a guerra permite que eles exijam sacrifícios do povo e rotulem qualquer oposição como traição. Aristóteles observou como alguns tiranos envolvem seus súditos em guerras com o propósito de mantê-los na necessidade de um líder. Isso desvia a atenção dos problemas internos e permite que o tirano desempenhe o papel de protetor necessário. Talvez uma das táticas mais astutas que Aristóteles notou foi como os tiranos lidam com instituições existentes. Em vez de destruir cargos ou conselhos respeitados, tiranos inteligentes os mudam por dentro. Eles podem manter a aparência externa de tribunais ou assembleias, mas retiram seu poder real. Isso permite que os tiranos aleguem que estão seguindo a tradição e respeitando leis antigas, enquanto, na verdade, controlam tudo por si mesmos. O que é crucial entender é que essas táticas não funcionam isoladamente. Elas formam um sistema que se reforça mutuamente para criar um ciclo de opressão que é difícil de quebrar uma vez estabelecido. O tirano tem 3 objetivos, escreve Aristóteles: manter seus súditos humildes, perpetuar a desconfiança mútua entre os homens e afastá-los da vida política. A tirania se enraiza não apenas pela força, mas ao remodelar a forma como a sociedade funciona. Apesar das inúmeras táticas que os tiranos usam para manter o poder, Aristóteles observou que as tiranias costumam ser a forma menos estável de governo. Mas por que isso? O que causa a queda dos tiranos? Aristóteles identificou vários fatores-chave. Em primeiro lugar, ele notou que as tiranias muitas vezes caem devido ao intenso ódio que geram entre a população. Esse ódio, diz Aristóteles, pode levar a atos ousados de resistência, mesmo com grande risco pessoal. Curiosamente, Aristóteles aponta que as tiranias também podem colapsar devido ao desprezo. Se um tirano é visto como fraco, estúpido ou incompetente, as pessoas podem se sentir encorajadas a desafiar seu governo. Ele dá o exemplo de Sardanápolis, que foi supostamente derrubado após ser visto penteando o cabelo com suas mulheres, ou Dionísio de Siracusa, que foi atacado por ser um bêbado. Outra causa que Aristóteles identificou é o conflito interno dentro do círculo íntimo do tirano. Aqueles que estão próximos ao tirano podem conspirar para derrubá-lo por ambição pessoal ou medo. Isso é particularmente provável se os sucessores escolhidos pelo tirano forem vistos como indignos ou se houver competição por influência. Ele também notou que pressões externas podem levar à queda de um tirano. Outros estados, especialmente democracias ou aristocracias, podem apoiar movimentos de oposição ou intervir diretamente para derrubar uma tirania. Talvez o mais intrigante, Aristóteles observou que algumas tiranias caem não por derrubada violenta, mas por uma gradual relaxação do controle. Alguns tiranos ou seus sucessores, buscando reduzir o ódio contra eles, podem voluntariamente ceder parte de seu poder, inadvertidamente abrindo a porta para reformas adicionais. Finalmente, Aristóteles faz uma distinção crucial entre tiranos que conquistam o poder por si mesmos e aqueles que o herdam. Ele observa que a maioria daqueles que conquistaram tiranias por seus próprios esforços conseguiram manter seus cargos até o fim. No entanto, aqueles que herdam tiranias quase sempre as perdem rapidamente. Por quê? Porque esses herdeiros muitas vezes levam vidas degeneradas, tornando-se desprezíveis aos olhos do povo e proporcionando oportunidades para que seus oponentes os derrubem. Em todos esses casos, Aristóteles viu as sementes da destruição de um tirano na própria natureza da tirania. A opressão e o interesse próprio que definem o governo tirânico acabam por gerar as forças que eventualmente levam à sua queda. Enquanto encerramos nossa exploração das percepções de Aristóteles sobre a tirania, gostaria de saber sua opinião. Você vê algum paralelo entre essas observações antigas e os governos modernos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo.
Se você achou este vídeo valioso e deseja apoiar mais conteúdos como este, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.